Do outro lado, então, a gente tem os fios sintéticos. Esses fios sintéticos, eles têm umas características muito importantes. Por quê? Primeira delas, eles têm mínima reação tecidual. Então já é uma vantagem com relação aos naturais. A gente viu que o catigu, principalmente, ele tem uma reação tecidual muito importante. Já aqui não, a gente tem uma mínima reação tecidual. E tem vários tipos de fios com períodos de absorção variáveis, dependendo do tecido, do pH, se tem infecção ou não. Então são períodos já estudados, conhecidos para diferentes tipos de fio. Então se sabe que tem fios sintéticos que em determinado tecido vão ser absorvidos em tanto tempo. Num pH X vão ser absorvidos em tanto tempo. Então essa é uma das vantagens grandes dos fios sintéticos. Como exemplo, a gente tem aqui os fios sintéticos não absorvíveis, como exemplo o nylon, ou seja, ele não vai ser absorvido, ele vai ficar ali no organismo. O principal representante é o nylon, a poliamida. Então é um tipo, né, de nylon, o nome principal dele, do material é poliamida. E a gente tem outros tipos de fio não absorvíveis, sintéticos. Nós temos o polipropileno, que um dos mais conhecidos é o prolene, que é esse fio aqui, usado em cirurgia cardiovascular. Então a gente tem vários fios sintéticos não absorvíveis. E o principal utilizado na rotina é o nylon, é esse fio aqui. E nós temos os fios sintéticos absorvíveis. Então eles vão ser absorvidos. E aqui tem 3 exemplos para vocês dos mais utilizados. O Vicryl, que é o nome comercial, na verdade o componente dele é a poliglactina 910, assim como o ácido poliglicólico, que é o material em si, mas o nome comercial é o Dexon, que é esse aqui, e o poligliconato, que é o fio Maxon, os nomes mais conhecidos. Então esses aqui são os nomes comerciais mais conhecidos desses fios. Claro que hoje não são só eles que existem, a gente tem então fios que se chama somente poliglactina 910, não tem o nome Vicryl, é de outro fabricante, mas o material é a poliglactina 910. Então fios sintéticos não absorvíveis, principal representante o nylon, e os fios sintéticos absorvíveis, 2 principais representantes, poliglactina 910 e o ácido poliglicólico. O nylon, ele tem umas características muito importantes. Uma delas é essa aqui. A gente tem nylon monofilamentoso, ou seja, ele tem um único filamento. Qual que é a grande vantagem desse fio? Ele tem baixa capilaridade, ou seja, ele não proporciona que entre no fio, nele, bactérias, micro-organismos em geral e fluidos. Então isso é uma vantagem de ser monofilamentoso. Também tem o multifilamentoso, mas o mais utilizado é o nylon monofilamentoso. Ele perde a tensão de 30% só lá com 2 anos. Então é um fio muito seguro. Quando tu faz a tua sutura, ele é um fio que proporciona muita segurança, porque ele perde a tensão dele de 30% apenas em 2 anos. Então é um fio que gera bastante segurança. E um fator bem importante, quando eles são a longo prazo, esse fio degradado, só que isso é um prazo bem longo, anos e anos, ele vai liberando aos poucos antiprodutos, ou melhor, componentes que são considerados antibacterianos. Então eles até proporcionam essa ajuda, né, para o organismo. Então quais que são as vantagens do nylon? Ou seja, ele é biologicamente inerte. O que isso quer dizer? Ele não proporciona inflamação.
ele não proporciona uma reação do organismo. Assim como o catigu proporcionava bastante, o nylon não proporciona uma reação. Ele é não capilar na forma monofilamentosa, que é isso que a gente comentou aqui. Ele pode ser usado em qualquer tecido. Olha que beleza! Então ele pode ser utilizado tanto num tecido com contaminação ou infeccionado, ou um tecido sadio normal. E é muito resistente. Então essas são vantagens, são características do nylon que são muito importantes, que tem que se levar em consideração na hora de escolher um fio. Quais são as desvantagens do nylon, de utilizar esse fio aqui, o mononylon, né, que é o mais utilizado? Então ele tem como desvantagem a pouca segurança nos nós. Como é que a gente reverte isso? Fazendo um nó caprichado, bem feitinho. Então a gente consegue reverter essa desvantagem fazendo um nó com uma boa técnica. Temos que fazer no mínimo 5 nós quando a gente trabalha com nylon, porque ele vai devido à sua memória que a gente viu aqui, ele pode ir soltando alguns nós. Desvantagem quando a gente utiliza ele em cavidade serosa ou quando tem contato com sinóvia, com articulação. Então, se a gente colocar ele numa articulação, ele pode ficar incomodando, as suas pontinhas podem ficar incomodando o tecido. E se a gente colocar ele numa bexiga, por exemplo, no interior da bexiga, ele pode predispor a formar cálculos ao redor dele. Então, a gente tem tendo esses cuidados, o nylon é um excelente fio para ser utilizado. Como opção ao nylon, a gente tem o fio Vicryl, que o material é a poliglactina 910. Esse é o nome comercial, como a gente viu, desse fio. Ele é diferente do nylon por quê? Porque ele é um fio sintético absorvível. O nylon que a gente viu anteriormente também é um fio sintético, só que o nylon ele é inabsorvível. Então, uma situação um pouco ruim da poliglactina 910 é que ela é multifilamentar, ou seja, ela proporciona que se acumule micro-organismos no interior do fio. Tem uma perda de força têncil já esperada, já se sabe qual que é a perda da força têncil, ou seja, a capacidade de ela manter o nó feitinho. Então a gente tem uma perda de 50% em 21 dias, então a gente sabe que ele é completamente absorvido em até 70 dias. Então é um fio que vai ser eliminado do organismo, ele vai ser absorvido. Então até 70 dias o tecido já tem que ter cicatrizado, já tem que ter voltado à sua formação normal, porque em 70 dias o fio já vai ter desaparecido. Ele pode ser usado em ferida limpa e infectada, então é um fio que pode ser utilizado mesmo sendo multifilamentar. Ele é mais forte, mais seguro do que o Dexon, que é o fio parecido com ele, que é o ácido poliglicólico. E tem várias aplicações, então a gente pode utilizar em vísceras ocas, estômago, intestino, bexiga, podemos utilizar em músculo, tecido subcutâneo, fáscia do músculo reto abdominal, quando a gente vai fazer as castrações, tecidos infectados. Então a gente pode utilizar a poliglactina 910. Qual que são as desvantagens do Vicryl? Então, ele tem uma desvantagem bem importante que a gente precisa conhecer, é que ele tem uma decomposição ou uma degradação muito rápida quando a gente tem uma urina infectada. Então, um animal que tem cistite, que tem um cálculo vesical, um cálculo na bexiga, e vai fazer a cirurgia para tirar o cálculo, e ele tem uma urina que está infectada, é melhor não colocar então a poliglactina 910. Tem uma estabilidade relativa em ferimentos contaminados, como a gente viu anteriormente, ele pode ser utilizado. E uma situação bem importante, lembram que ele é absorvido
até 70 dias. Então ele não pode ser utilizado em tecidos que têm uma cicatrização muito lenta. Por exemplo, ligamento, tendão e em cápsulas articulares. Então ele não pode ser utilizado nesse tipo de tecido. A segunda opção de um fio sintético absorvível é o Dexon. Então é o ácido poliglicólico. Ele também é multifilamentar. Tem um fio Dexon que é o 2, que ele tem um revestimento que melhora a qualidade do fio. E o fio Dexon não revestido, que é o Dexon S. Então o melhor deles é o revestido, o Dexon 2, que é esse exemplo aqui. Então a gente tem aqui o Dexon 2, que ele é revestido. Ele demora um pouquinho mais a ser absorvido do que o Vicryl que a gente viu anteriormente, 90 dias. E também pode ser usado em feridas limpas e infectadas. Então ele tem uma vantagenzinha de durar um pouco mais no tecido em relação ao anterior. Quais que são as desvantagens do Dexon? Ele tem na manipulação dele, ele tem essa tendência a cortar mais os tecidos, ele corta com facilidade o tecido na hora que tu vai fazer as suturas. E também não é indicado em tecidos que têm a cicatrização lenta, mesmo durando 90 dias. E também degrada-se rapidamente em urina infectada. A mesma coisa do Vicryl que a gente viu anteriormente. Para fazermos um fechamento dessa primeira parte, vamos fazer aqui uma seleçãozinha de um fio de sutura para diferentes tipos de tecido. Então, quando se fala de pele, olha, pele, a primeira opção é um fio inabsorvível sintético. Então, como primeira opção, a gente tem esse tipo de fio aqui. Qual que é um dos melhores inabsorvíveis sintéticos? O nylon. Na redução do espaço morto, quando a gente faz a sutura do subcutâneo, que tipo de fio pode ser utilizado? Esse fio pode ser um fio absorvível sintético, como por exemplo a poliglactina 910, que é o Vicryl, o ácido poliglicólico, que é o Maxon. Então são os mais indicados para subcutâneo. Para fáscia a gente utiliza fios sintéticos que podem ser absorvíveis ou não. Músculos. Nos músculos a gente usa fios sintéticos, também absorvível ou não. Vísceras ocas, como o intestino, estômago, os fios também sintéticos, podendo ser absorvível ou não. Tendão. Então, quando a gente vai suturar um tendão, nós precisamos de um fio em que ele não seja absorvido rapidamente, porque o tendão demora para cicatrizar. Então, nós vamos utilizar o nylon. E o catigu? O catigu, ele está com pontos de exclamação, porque ele está em um segundo plano como utilização de fio de sutura. Nós utilizamos o catigu quando nós não temos outra possibilidade de utilizar esses fios como o nylon, como absorvíveis sintéticos, que podem ser utilizados na grande maioria das vezes, ao invés de se utilizar então o catigu. Vamos falar um pouco agora sobre as suturas específicas, as suturas em si, os padrões de sutura que a gente vai fazer, como fazer e para que servem algumas suturas então. Então a gente vai utilizar o termo suturas, ok? Vamos tratar então agora dessa manobra. Uma classificação inicial que vocês precisam ter em mente é com relação ao macro. O que seria esse macro? Bom, a gente tem suturas interrompidas, também chamadas de isoladas, e suturas contínuas. Então essa é uma divisão macro: interrompidas ou isoladas e contínuas. Pela figura aqui, a gente consegue ter uma ideia do que seria uma interrompida. Aqui a gente tem um exemplo de um ponto chamado o deitado, ou Wolff, que a gente vai ver,
que demonstram então um ponto isolado. Então aqui a gente tem uma sutura interrompida, um ponto de Wolff. Aqui a gente tem outra sutura interrompida, ou seja, um outro ponto de Wolff. E aqui a gente tem uma demonstração fazendo então o ponto de Wolff. A agulha entrou aqui, saiu aqui, fez a curva, entrou aqui, saiu aqui e vai ser dado o nozinho final. Então essa é uma sutura interrompida, também conhecida como isolada. Já a contínua, ela tem essa apresentação aqui. Como é que é feita? Começa com um nó inicial aqui, e aí então vai se passando pela linha de sutura, fazendo então a aplicação dos nós, dos pontos. Quando que vai fazer a finalização? Quando terminar aqui a sutura. E aí então eu vou dar um nozinho aqui no final. Então a gente vai ter um nó inicial e um nó final. Diferente de uma interrompida, onde a gente tem vários nós. Tem um nó nesse ponto, tem um nó aqui vai ser dado um nó, aqui tem outro nó. Já na contínua a gente tem só um nó inicial, faz o padrão de sutura e tem um nozinho final. Essa aqui é o mesmo ponto de U, só que ela é contínua, e aí é chamada de sutura de colchoeiro. Mas é o mesmo ponto, só que de forma contínua nessa situação aqui. Essas suturas, tanto a contínua quanto a isolada ou interrompida, ela tem uma classificação quanto às bordas, quanto essas bordinhas aqui, ó, essa bordinha e essa bordinha aqui. Então, quanto às bordas da ferida, tem uma classificação. E a classificação pode ser de aposição, quando as bordas se encostam no mesmo plano. Pode ser invaginação, quando as bordas se voltam para o interior. Quando as bordas se voltam para fora, para cima, quando faz uma crista, a gente tem então uma eversão. E uma sobreposição é quando a gente tem uma borda sobre a outra. Então essas são as classificações quanto às bordas da ferida. Vamos ver melhor aqui nessas imagens. Então aqui uma de aposição, onde a gente tem uma borda no mesmo plano da outra. Uma sutura quanto à borda, classificada como invaginação. Então as bordas elas são invaginadas para o interior da ferida. Aqui a gente tem uma eversão, também conhecida como evaginação. Então uma sutura evaginante ou de eversão. Então a gente faz uma bordinha para cima, assim. Então isso aqui é classificado como eversão. E sobreposição, como uma borda fica em cima da outra. A gente vai ver algumas suturas que tem esse padrão. Cada uma delas tem um nomezinho e a gente vai ver então esses nomezinhos dessas suturas aqui. Então a primeira situação é, bom, ela pode ser de aposição, ela pode ser de invaginação, pode ser de eversão ou pode ser de sobreposição. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês aqui como é que seria uma sutura de coaptante, ou seja, de coaptação, que também é conhecida como aposição. Então, a aposição é sinônimo de coaptação, de coaptante. Tá? Esse é o sinônimo. Então, vamos ver como é que seria essa aposição dos tecidos. Então é uma classificação quanto às bordas. Então como é que vai finalizar esse processo, como é que ele vai se formar e ser finalizado então a coaptação. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, demonstrando como é que seria essa coaptação. Então o movimento é esse, então as bordas ficam coaptadas. Vamos ver de novo aqui. Então a gente tem uma coaptação, as bordas ficam no mesmo plano. Então essa é a sutura quanto à junção das bordas, a classificação das bordas chamadas de aposição ou coaptação. Uma segunda classificação quanto às bordas que a gente viu é a inversão. Então as bordas elas são invaginadas, então inversão é igual a invaginação. Como que é esse procedimento? Então, é feito dessa forma.
Então aqui as bordas foram invaginadas, elas voltaram para dentro, fazendo então a invaginação. Vamos ver novamente. Então tem suturas que fazem a invaginação ou inversão. Outras suturas, quando realizadas, promovem então a eversão, também conhecida como sutura eversante. O procedimento seria esse aqui. Então a gente faz uma cristinha, sobe uma bordinha e aí então o tecido fica com essa crista. Então vamos ver novamente aqui uma sutura de eversão. Então a gente vai ver os tipos de suturas que fazem então eversão. Após vermos então a classificação das suturas quanto às bordas, nós temos que ver a classificação quanto ao trajeto do fio, principalmente quando a gente faz suturas em vísceras ocas. E aí a gente tem 3 classificações principais. A sutura pode ser serosa, seromuscular ou seromucosa. Isso está relacionado com o quê? Com a profundidade que a gente atinge durante uma sutura. Então isso aqui, por exemplo, um órgão oco, uma bexiga. Então a gente tem a parte da serosa, que é a mais externa da bexiga, a parte mais de fora. Nós temos a muscular, que é a parte da bexiga em si, do músculo da bexiga, e uma camada interna chamada de mucosa. Então é aqui a parte mais externa, é o A, o B é a parte média e o C é a parte mais interna. Então serosa, muscular e mucosa. E as suturas então elas são classificadas de acordo com o que elas abrangem. Então aqui a gente tem uma sutura serosa, essa aqui, então pegou somente a serosa. Se nós pegarmos a muscular, vai ser seromuscular, e se chegar até a mucosa, que vai atingir o lúmen, a luz do órgão, o interior do órgão, vai ser chamada então de seromucosa. Ainda baseado nessa questão do trajeto do fio das vísceras ocas, nós temos uma nomenclatura bem importante, que se junta com a anterior. Então nós temos aqui uma classificação de sutura contaminante ou uma sutura não contaminante. O que seria isso? Aqui embaixo estaria representado o interior da bexiga. Vamos usar o exemplo anterior. Então aqui a parte mais externa da bexiga. Então se a gente tem aqui uma bexiga, aqui a gente tem uma bexiga. A parte mais externa da bexiga seria a serosa. Então essa parte aqui, a parte mais externa. Aí o músculo da bexiga, que seria a muscular, e a parte interna da bexiga, seria então a mucosa. A urina está aqui, tá? A urina está aqui dentro, nessa região, em contato com a mucosa. Então, essas suturas, elas são classificadas em contaminantes e não contaminantes. E uma forma bem simples é aquela sutura onde vai até o interior da bexiga, até a luz do órgão, ela é considerada sutura contaminante. Então, essa aqui, a 3, é uma sutura contaminante. Por quê? Porque ela foi até a luz do órgão, teve contato com a bexiga, com a urina, teve contato com a urina e aí então se tornou uma sutura contaminante. Essa aqui, a 2 e essa aqui, não tiveram contato com a urina, portanto elas são não contaminantes. Para nós exemplificarmos, eu vou mostrar para vocês aqui o videozinho de como é que é o trajeto da agulha nesse sentido de ser contaminante e não contaminante. Então aqui vamos ver esse videozinho mostrando o trajeto da agulha de uma sutura contaminante. Então o fiozinho foi até o interior da bexiga. Então aqui tem urina. Então aqui a gente tem a serosa, a parte externa, aqui a gente tem a muscular, tem alguns órgãos que tem a submucosa e a mucosa. A mucosa está em contato com a urina.
Então aqui o fio foi até o interior da bexiga. Então ela é uma sutura contaminante. E aqui nós temos uma sutura não contaminante. Então ela não vai até a luz do órgão. Então aqui está a luz do órgão, a bexiga estaria repleta de urina, então aqui teria urina, e aí então os fios eles não chegam até a luz do órgão. Então a gente não penetra na luz do órgão. Essa é uma sutura não contaminante. Se nós pensarmos sobre vantagens e desvantagens das suturas interrompidas, podemos ter algumas conclusões. Por exemplo, como vantagem, com relação ao rompimento de um ponto. Se romper um desses pontos aqui, não é possível de que abra toda a nossa ferida. Ou seja, é uma vantagem. Então, se romper um ponto, os outros vão se manter e aí vão manter então a ferida fechada, Então, essa é uma das vantagens. Se romper um ponto, não necessariamente vai abrir toda a ferida. A ferida pode se manter fechada e isso é uma grande vantagem. Quais são desvantagens? Então, ela é mais demorada, porque a gente precisa fazer ponto por ponto. Então, uma sutura isolada, fazer o seu nozinho, cada uma tem um nó. Isso demora e gasta mais material. Então, isso nos remete a vantagens e desvantagens das suturas interrompidas ou isoladas. Já as suturas contínuas, qual que é a vantagem? Então, a gente começa com um nozinho aqui e vai terminar aqui. Então, são só 2 nós. A vantagem, menos material, é mais rápida de fazer, porque tu não precisa ficar fazendo nó a cada passada. Então, a cada sutura não precisa fazer o nó, só vai fazer o inicial e o final. Mas a grande desvantagem é essa aqui. Ou seja, se abrir esse nozinho aqui inicial ou abrir o nó final, pode ser que abra toda a ferida cirúrgica. Então essa é uma desvantagem principal